Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Com as mudanças políticas de 1964, criou-se um vácuo político-educacional. Após o controle dos movimentos tidos como esquerdistas, o Movimento de Educação de Base, MEB, e o Movimento de Cultura Popular, MCP, o Ministério da Educação começou a apoiar movimentos similares, mas que harmonizavam com o novo regime. A Cruzada ABC da Igreja Presbiteriana do Recife foi o mais importante desses novos movimentos. Com o apoio de missionários norte-americanos, a United States Agency for International Development apoiou financeiramente a Cruzada ABC, que rapidamente se espalhou por todo o Nordeste brasileiro. Porém, conforme o movimento crescia, perdia seu impulso inicial, o que fez com que tanto o governo quanto a USAID percebessem que ele já não cumpria mais o papel técnico e ideológico que se esperava. A partir daí, o Estado assume o controle da educação de jovens e adultos. A Lei nº 5.397, de 15 de dezembro de 1967, criou a Fundação de Direito Público denominada Mobral. A meta era ousada: alfabetizar 11,4 milhões de adultos até o ano de 1971 e eliminar completamente o analfabetismo no Brasil até 1975. O Mobral passou por um período de organização e começou a funcionar efetivamente em setembro de 1970. Recebia recursos da loteria esportiva e do imposto de renda, além de doações de empresas estatais e privadas. O movimento era organizado em 3 níveis: administração central, coordenações estaduais e comissões municipais. Essas reuniam os funcionários de prefeituras, homens de negócios, membros do clero e associações voluntárias de serviço. Eram as comissões que mobilizavam os analfabetos e os alfabetizadores, obtinha a cessão de salas e, enfim, organizava os cursos. Os cursos funcionavam à noite, aproveitando os prédios de escolas, templos, sindicatos e outras instituições. O Mobral fazia convênios com as comissões municipais, pelos quais se comprometia em fornecer material didático, orientação técnica e recursos para o pagamento dos alfabetizadores. O objetivo inicial era alfabetizar a população urbana iletrada de 15 a 35 anos, pela importância produtiva dessa faixa etária. A partir de 1974, voltou-se também para os jovens de 9 a 14 anos, para aliviar a primeira série do chamado primeiro grau, que estava congestionada pelo excesso de alunos novos e repetentes. O Mobral desenvolveu-se através de 4 programas. 1. Alfabetização funcional com aulas ministradas por monitores com carga horária de 2 horas aula por dia durante 5 meses. 2. Educação integrada, que equivalia às primeiras séries do primeiro grau. Tinha duração de 12 meses posteriores à alfabetização. 3. Desenvolvimento comunitário. Objetivava que os alunos participassem de empreendimentos de interesse comum. Durava 2 meses. E 4. Atividades culturais, sem um prazo determinado. Pretendia a ampliação cultural dos alunos atendidos. As estatísticas indicavam que desde sua criação até o ano de 1977, o Mobral teria alfabetizado 11,2 milhões de pessoas, baixando a taxa de analfabetos para 14,2%, dados que foram contestados por outras agências governamentais, já que, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio de 1976, dizia ser de 24% o percentual de analfabetos entre os maiores de 10 anos, pouco abaixo da taxa de 1973, que apontava 28%. A Fundação Mobral foi presidida por Felipe Spotorno, capelão militar, Mário Henrique Simonsen, banqueiro, economista, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento, Arlindo Lopes Correia, engenheiro. O censo de 1980 comprovou a ineficiência do Mobral, pois revelou o aumento de 540 mil pessoas no mínimo absoluto de analfabetos com mais de 15 anos, na década de 1970 e 1980. Além do baixo índice de alfabetização, as taxas de evasão e regressão do analfabetismo eram muito altas. Apenas 15% dos alunos chegavam ao final do curso. Outro problema apresentado pelo Mobral dizia respeito aos métodos de alfabetização inadequados. Segundo a Unesco, os programas deveriam ser funcionais vinculados à vida produtiva dos educandos, além do período de duração, que deveria ser de 8 meses, seguido de programa de continuação do processo educativo,
o que não acontecia no Mobral. Com o início da nova república, em março de 1985, durante o governo de José Sarney, foi traçado o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República, que fez uma análise dos programas educativos. No ensino supletivo, essa análise foi bastante tolerante com o Mobral, que recebeu avaliação positiva, apesar das evidências apontarem ao contrário. O principal plano de política educacional do governo Sarney era a garantia de acesso ao ensino básico, considerado como direito social. Para isso, foram lançados 8 programas, e um deles era o Programa Ensino Supletivo, que pregava a ampliação da oferta de cursos, com metodologias diversificadas, a fim de prevenir e minimizar os efeitos da regressão ao analfabetismo, fazendo com que as críticas ao Mobral fossem confirmadas, inclusive pelos próprios pesquisadores do referido órgão. Ainda em 1985, ocorreram debates acerca da intervenção do governo com relação ao Mobral. Educadores defendiam que os recursos destinados ao Mobral deveriam ser transferidos para o ensino regular de primeiro grau e o ensino supletivo deveria ser incorporado às redes estaduais e municipais, perdendo assim o caráter de campanha emergencial em que foi criado. Sendo assim, o Decreto número 91.980, de 25 de novembro de 1985, determinou a extinção da Fundação Mobral. Em seu lugar foi criada a Fundação Nacional de Jovens e Adultos, mais conhecida pela sigla EDUCAR.